Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de ciências de hoje. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula. Aula 22, objeto de conhecimento hereditariedade, detalhamento, divisão celular e produção de gametas, mitose. E vamos à nossa aula. Então, estamos aqui nessa praça, a Ponta Negra, e vejam só que fica no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Aqui nós temos representado ao meu lado uma bicicleta. E quem de nós nunca levou uma queda de bicicleta, ou mesmo correndo por aí, não caiu? E o que aconteceu após a queda? Aparece aquele machucado, aquele ferimento, não é mesmo? Mas vocês já conseguiram perceber que após esse machucado, em pouco tempo, aquele ferimento ele já cicatrizou? E aí o que acontece? Os joelhos, os cotovelos, as mãos já estão prontinhos para outra aventura. Isso só é possível porque existe um processo de renovação celular, ou seja, de renovação das células. E esse processo é chamado de mitose. E é o que nós estudaremos na aula de hoje, esse processo de divisão celular que é responsável por algumas realizações do nosso corpo. Por exemplo, tem a função de crescimento, bem como de regeneração celular, quando nós nos machucamos e ralamos. E aí nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Mas antes de falarmos da mitose propriamente dita, nós precisaremos relembrar algumas palavrinhas que são importantes para que vocês consigam compreender melhor cada ponto que nós abordaremos nessa aula. Esses conceitos, ou seja, o glossário que utilizaremos, traz algumas palavras que são DNA. O DNA, ele é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico. E o DNA é a nossa molécula da hereditariedade. Por quê? É uma molécula que contém as informações hereditárias, ou seja, as informações que são responsáveis por transmitir as características ao longo das gerações, ou seja, dos pais para os filhos. E é por isso que eles carregam características semelhantes, como é que aquele organismo ele é. Isso é em razão do quê? Da molécula chamada DNA. Um outro termo que vai nos ajudar na aula de hoje é o termo cromossomo. O cromossomo é uma estrutura formada pelo DNA. E esse cromossomo, ele pode ser encontrado lá no interior da célula, certo? Então, o cromossomo é uma forma de apresentação do DNA, digamos assim. Ele se organiza na forma do que a gente chama cromossomo, ok? Outro termo, o termo diploide. Esse termo ele se refere à célula que possuem duas cópias de cada cromossomo. Então, quando nós encontramos os cromossomos um ao lado do outro, se organizando aí no conjunto cromossômico de determinado organismo, a gente diz que aquele cromossomo, aquele conjunto cromossômico, ele é diploide, porque ele está ali com duas cópias. Uma outra estrutura que nós vamos aprender aqui, é o centríolo. E o centríolo, ele é uma organela muito importante para promover a migração dos cromossomos, que já falamos sobre eles anteriormente, durante qual processo? O de divisão celular. Então, ele é uma organela que vai orientar para onde os cromossomos devem ir quando a célula estiver se dividindo, pois se a gente não sabe para onde vai, podem ocorrer erros na divisão celular. Então, o centríolo tem essa função muito importante de direcionar a migração dos cromossomos durante esse processo de divisão celular. Agora, nós vamos acompanhar
esse processo que nós veremos aos poucos, etapa por etapa, posteriormente aqui na aula. Temos, então, um processo de divisão celular chamado de mitose. Vamos acompanhar uma animação desse processo? Vejam, temos os cromossomos que estão duplicados, estão ocorrendo em pares, um conjunto diploide, parte vem da mãe, parte veio do pai. O centrômero, que está aí dividindo, a gente vê que ele está numa localização no meio do cromossomo, causando essa cintura que a gente chama. Então, uma célula diploide com 2 cromátides representados. O que vai acontecer? Vai originar 2 células também com o mesmo conteúdo genético diploide. Células, vejam, com cromossomos divididos, duplicação do DNA durante a fase chamada de intérfase, célula com cromossomos duplicados. Vamos seguir, temos aí célula diploide com 2 cromátides nos cromossomos, indicando que vai começar a etapa de mitose. Vamos acompanhar a mitose. A mitose, temos a fase de prófase, onde a cromatina se condensa em cromossomos, os centríolos estão migrando para os polos opostos da célula. Agora, na etapa de metáfase, os cromossomos vão se alinhar na placa chamada equatorial ou metafásica, ou seja, nesse meio da célula. Na anáfase, as cromátides irmãs elas vão migrar para os polos opostos dessa célula. Através do quê? O encurtamento dessas fibras. Na telófase, a célula se divide e se forma a membrana nuclear novamente. Olha a membrana nuclear se formando. E assim se completou o ciclo da célula, onde os cromossomos dissolvem-se, eles se descondensam e recomeça o ciclo da célula. Agora que já vimos alguns desses termos e já acompanhamos esse processo de mitose de maneira geral, nós vamos acompanhar esse processo parte por parte para entender o que foi que aconteceu e, ao final, vamos ver de novo esse panorama geral da célula, certo? Agora vamos, então, ver as etapas que envolvem esse processo de divisão celular, chamado também de mitose. O processo de divisão celular, ele compreende 4 fases, que são chamadas de intérfase. A intérfase é a preparação da célula para a divisão. Localizem aí esse primeiro retângulo. Então, para a célula se dividir e passar pelo processo de mitose, ela precisa se preparar e há todo um cuidado durante essa preparação. Na nossa imagem, vamos acompanhar cada uma dessas etapas. Vejam só a duração desse processo chamado de intérfase. Ele compreende toda a parte laranjada do ciclo, como eu estou evidenciando aqui para vocês. Então, quando a gente pensa em divisão celular, a célula ela está na maior parte, na verdade, nessa etapa de intérfase, de preparação. A etapa de divisão, propriamente dita, chamada de mitose, identificada aqui pela letra M, ela compreende apenas uma parte desse ciclo. Nas células típicas humanas, normalmente esse ciclo todo dura cerca de 24 horas. Então, se nós pensarmos nas 24 horas de uma célula típica, o processo de mitose, ele duraria, na verdade, lá aproximadamente 2 horas. Então, todas as outras 22 horas seria no processo de preparação para que a célula entre na divisão celular propriamente, que é a mitose. Então, durante essa fase de intérfase, ela vai se dividir em 3 etapas,
que são a fase G1, identifique aqui comigo no quadro. Nessa etapa de G1, o que ocorre? O crescimento celular e síntese de proteínas. Síntese significa a produção de proteínas. Então, essa célula ela está crescendo para que possa ocorrer essa divisão celular de mitose, bem como produzindo proteínas que vão auxiliar esse processo de divisão. Já quando a célula entra na fase S, identificada aqui na imagem pelo S, é o processo, a etapa de síntese, ou seja, S, né, de síntese, que é uma etapa de duplicação do DNA. Então, o DNA daquela célula, ele vai ser duplicado para que depois, na etapa de mitose, ele possa ser dividido e assim origine as duas células filhas resultantes desse processo chamado de mitose. Já na etapa chamada de G2, ela compreende, é a preparação final para a mitose, que inclui produção de organelas, ou seja, todas aquelas organelas que existem no interior da célula, elas estão indo aqui, nessa etapa de G2, sendo produzidas, bem como todos os componentes celulares que farão parte dessa célula que vai resultar desse processo de divisão. Então, a intérfase compreende essas três etapas, G1, S e G2. Professora, e esse G0 identificado na imagem também? Algumas células do nosso corpo humano, elas não se dividem. Uma vez formadas, elas entram nesse estágio de G0, que é quando a célula ela está em um estado realizando as suas atividades metabólicas, mas ela está no estado suspenso. Por quê? Não vai entrar nesse ciclo de divisão, ou seja, no processo de divisão celular chamado mitose. Ela está lá realizando suas funções. Que células permanecem nessa etapa de G0? Algumas delas entram nessa etapa e permanecem assim durante toda a vida do organismo. São exemplos as células cardíacas e células neurais. Ou seja, elas não se multiplicam. A gente nasce com aquela quantidade e ao longo da vida não vai ter mais células nem do coração cardíacas, nem os neurônios. É só aqueles que nascemos e que vamos perdendo ao longo da vida. Outras células podem permanecer algum tempo nessa etapa de G0, por exemplo, as células do fígado, mas aí, em decorrente de algum evento, elas podem entrar no ciclo celular, começar o processo de mitose e assim originar novas células. Então, vai depender qual tipo celular que estamos tratando. Por fim, entendendo essas etapas de preparação que compreendem G1, S e G2, a célula vai entrar propriamente dita na etapa de mitose, que é a divisão celular. Então, agora que a célula está pronta para a divisão, vamos verificar o que acontece quando ela vai entrar nesse processo chamado de mitose, uma vez que ela está toda pronta. Após o período em que ocorreu toda a preparação da célula para a divisão em si, ocorrem as fases que correspondem aos passos da mitose, onde uma célula dará origem a duas novas células com a mesma quantidade de material genético inicial. Por exemplo, se a célula tinha 4 cromossomos, as duas células resultantes também terão 4 cromossomos. E vamos conhecer as etapas que compreendem o processo de divisão chamado mitose. A primeira delas é chamada de prófase. A prófase, ela compreende o início da condensação dos cromossomos, então nós já começaremos a perceber que eles vão evidenciar essa aparência de X, que vocês podem perceber na imagem. O que ocorre também é o desaparecimento do nucleolo, bem como a formação das fibras do fuso. Vejam os centríolos que estão aqui identificados na imagem, duplicados, porque já iniciamos o processo, eles começam então, a partir deles, surgir esses prolongamentos, que são as fibras do fuso mitótico. Por último, ocorre a desintegração da membrana nuclear. Então, essa membrana nuclear, ela começa a se desfazer.
Vejam só, para o quê? Deixar exposto o material genético, os cromossomos, para que eles consigam realizar as próximas etapas do ciclo. E imaginem vocês, vamos tentar entender, fazer uma analogia para que vocês entendam o que a célula precisa fazer para que ocorra esse processo de divisão celular corretamente. Imaginem que vocês têm 10 fones de ouvido dentro de uma caixa, daqueles que têm um cabo, um fio fino, que quando enrolam são difíceis de separar. Fazendo uma comparação com a divisão celular, a prófase corresponde ao momento em que se inicia a condensação do DNA. É como se estivéssemos separando de forma organizada cada um daqueles fios dos fones de ouvido, para ficar mais fácil separar uma quantidade para um lado e uma quantidade para o outro lado. Então, é exatamente isso que a célula faz. Certo? Continuando no nosso ciclo, nós vamos agora conhecer um pouquinho mais do cromossomo, uma vez que na próxima etapa nós poderemos ter a visualização mais correta, na verdade, mais visível do cromossomo. O cromossomo, ele compreende algumas estruturas, que são as cromátides. No caso, nós estamos com 2 cromátides representadas nesse cromossomo. Ele tem uma estrutura chamada centrômero, que fica aqui, ó, que causa essa cintura do cromossomo, chama centrômero. Nós podemos identificar também uma estrutura chamada de braço. No caso, o cromossomo evidenciado aqui está com, ó, temos o braço longo, que é a parte de baixo do cromossomo, e o braço curto, a parte superior do cromossomo, como vocês podem verificar. E quem vai delimitar se os braços do cromossomo é justamente essa estrutura chamada centrômero, que vai determinar o tipo de cromossomo que nós teremos, né, e que nós visualizaremos. Certo? Conhecer as partes que formam o cromossomo é muito importante para entender como eles migram para um polo ou para outro durante a divisão celular, uma vez que essa estrutura chamada centrômero é onde as fibras do fuso vão se ligar e fazer com que os cromossomos, ou seja, na verdade, as cromátides, migrem para os polos corretamente dessa célula que está em divisão. A próxima etapa do ciclo é a metáfase. Na metáfase, como vocês podem perceber, os cromossomos eles estão localizados na parte mediana dessa célula. Nós chamamos, então, que os cromossomos eles se alinham na placa equatorial, também chamada de placa metafásica. O alinhamento dos cromossomos nessa parte central da célula, também chamada de placa equatorial, caracteriza essa fase de divisão chamada metáfase, palavra que vem do grego e significa segunda fase. Uma vez passado, então, pela etapa de metáfase, com esse alinhamento na placa equatorial, a célula vai para a próxima etapa, a etapa de anáfase. Nessa etapa, as cromátides elas vão se separar e vão migrar para os polos opostos da célula por meio do encurtamento das fibras do fuso mitótico. Essa etapa da mitose, essas cromátides irmãs se separam e são puxadas para os polos opostos da célula, que é o resultado do encurtamento das fibras do fuso mitótico, onde cada polo da célula recebe um conjunto idêntico de cromossomos. A próxima etapa é a etapa de telófase. Nessa etapa, nessa fase final da divisão, onde os cromossomos chegam aos polos opostos da célula e começam a se descondensar, ou seja, desespiralar. A membrana nuclear se reorganiza ao redor de cada conjunto de cromossomos e a célula, então, se prepara para a citocinese, dividindo essa célula em 2 células filhas. Então, nessa etapa, é o que está ocorrendo. A citocinese compreende essa cintura que está sendo formada, no caso, né, que é o suco de clivagem, para poder ocorrer a separação dessa célula em 2 células filhas. Vamos acompanhar agora uma visão geral da mitose.
Aqui nós temos a célula intérfase, onde está ocorrendo a duplicação, o DNA está todo descondensado no núcleo. Vamos iniciar agora a mitose, etapa de prófase. Os cromossomos começam a se condensar, os centríolos estão migrando para os polos opostos da célula. Já na etapa de metáfase, ocorre o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial. Por sua vez, seguindo o ciclo, a etapa de anáfase, as cromátides irmãs, elas então migram para os polos opostos da célula através do encurtamento das fibras do fuso mitótico. Por fim, na telófase, esses cromossomos, eles começam a se descondensar, volta a ocorrer a formação da membrana nuclear, que está aí, vejam só, envolvendo os cromossomos, e ocorre também o processo de citocinese, que é a clivagem da célula através desse sulco de clivagem para que as células sejam formadas, no caso, as duas células filhas. Vejam vocês. Então, ao final da mitose, nós temos um saldo de, a partir de uma célula 2N, nós temos a formação de duas células filhas, também 2N, ou seja, com o mesmo conteúdo genético. Onde a mitose ela é empregada, ou seja, esse processo de divisão celular, ele é indispensável para quê? Para o crescimento do organismo, ou seja, desde o início da sua vida, o organismo vai passando por esse processo de mitose para que ele vá se desenvolvendo. Um bebê se torne a criança, depois o adolescente e, por fim, um adulto. Já também a mitose ela ocorre no processo de regeneração de tecidos, ou seja, para promover a cicatrização, quando ocorrem ferimentos naquele organismo. Ela é utilizada também na substituição de células, pois as células elas estão em constante renovação, por exemplo, células da pele e do sangue. Ela também ocorre para a manutenção de tecidos, por exemplo, o revestimento intestinal, que tem uma alta taxa de renovação celular. Ela também é utilizada para a reprodução assexuada em organismos que são unicelulares. Então, agora nós conhecemos um pouco mais sobre a mitose e vimos alguns exemplos onde ela é essencial. Um deles é a gametogênese, que envolve a formação dos gametas. Então, a mitose, ela está envolvida nesse processo de gametogênese. O que é a gametogênese? Vejam só, do nome. Gênese quer dizer origem, nascimento do quê? Gametas, que são as células reprodutivas especializadas, sendo representadas pelo óvulo, no caso ovócito 2, nas fêmeas e o espermatozoide nos machos. Eles possuem metade do número de cromossomos de uma célula somática, garantindo a diversidade genética na reprodução sexual. A mitose tem papel importante também na formação dessas células que são super especiais, essas células reprodutivas. Vamos entender o papel da mitose nesse processo de gametogênese? A gametogênese, ela compreende, então, a formação das células reprodutivas. No caso dos espermatozoides, esse processo é chamado de espermatogênese. Já quando nós falamos do processo de formação dos óvulos, ou seja, dos ovócitos 2, ele é chamado de oogênese. Essas células reprodutoras são formadas por meio de dois processos, a espermatogênese e a ovogênese. O primeiro origina o gameta masculino, enquanto o segundo dá origem ao gameta feminino. E vamos conhecer um pouco mais acerca de cada um deles. Na espermatogênese, nós temos a formação, a partir das células primordiais, de espermatogônias, que têm origem lá nas células germinativas primordiais, que migram durante o desenvolvimento embrionário até os testículos. Lá, as espermatogônias se diferenciam e dão início à espermatogênese, ao se dividirem por mitose para gerar novas espermatogônias. Então, é um processo, uma fase chamada de fase proliferativa da gametogênese relacionada à formação dos gametas masculinos. Esse processo começa com as células germinativas primordiais, das quais parte dela continua se dividindo através do processo de mitose, enquanto outra parte é direcionada para a próxima etapa do desenvolvimento. Nessa próxima etapa,
da espermatogênese, as espermatogônias entram em um processo de diferenciação, transformando-se em espermatócitos primários. Então, tivemos espermatogônias, agora vamos para a etapa de espermatócitos primários. Identifiquem na imagem, vejam só, bem ali no meio, na porção central, temos a formação desse espermatócito primário. Esse espermatócito primário vai entrar no processo de divisão celular propriamente para a formação dos gametas, que é a meiose. E vejam aí no quadro identificado meiose 1. Após esse processo de meiose 1, ocorrerá a formação dos espermatócitos secundários, que por sua vez vão passar pela divisão chamada meiose 2, e aí então formar as espermátides. Por sua vez, essas espermátides passarão por um processo de diferenciação e aí originarão os gametas chamados de espermatozoides. Esses espermatócitos primários ainda são diploides, são células que darão origem aos espermatozoides por meio de duas divisões meióticas subsequentes. E aí temos a formação dos espermatozoides. E quanto à formação dos ovócitos secundários, dos gametas femininos? A oogênese que abrange esse processo ocorre quando temos as oogônias, que se originam a partir das células germinativas primordiais. Isso ocorre durante o desenvolvimento fetal, no qual as células germinativas primordiais migram para os ovários e se diferenciam em oogônias. Então, enquanto a menina está se desenvolvendo lá no útero da mãe, esse processo ele está ocorrendo, por isso que durante a gente chama essa fase de desenvolvimento fetal. Por sua vez, essas oogônias passam por divisões mitóticas intensas, chamadas então de fase proliferativa, para um aumento de oogônias, aumentando significativamente o número de células germinativas. Após essa etapa, nós temos a diferenciação das oogônias em um oócito primário. Então, vejam só. Após aí temos as ovogônias, que vão se diferenciar no oócito primário. E o oócito primário, eles iniciam a meiose 1, mas eles param no estágio de prófase 1, a primeira fase que nós vimos ali, né, da etapa de divisão celular, e permanecem nesse estágio até a puberdade. Uma vez que chega na puberdade, o que acontece é que esse ovócito primário ele vai seguir na divisão celular, formando o ovócito secundário e um primeiro corpúsculo polar. O que nós percebemos, então? Que após várias divisões mitóticas, algumas oogônias param de se dividir por mitose e começam a se diferenciar em oócitos primários. Identificaram na imagem os oócitos primários? Eles estão localizados, vejam só, aqui. Então, parou nessa etapa. Chegou na puberdade, o que vai acontecer é que, diferente da espermatogênese, em que a mitose continua ao longo da vida do indivíduo, na oogênese a mitose ocorre apenas durante o desenvolvimento fetal e é responsável pela produção de todos os oócitos que uma mulher terá ao longo da vida. Dessa forma, essa célula só vai seguir seu ciclo quando a mulher atingir a puberdade e, posteriormente, só vai atingir as novas etapas desse ciclo celular se houver fecundação, que aí dá origem, então, ao óvulo propriamente dito, que é quando nós chamamos óvulo, quando ocorre a fecundação, e a 3 corpos polares, como identificados na imagem. Então, o que a gente percebe é que a mitose ela é essencial à gametogênese, porque ela faz parte dessa fase proliferativa, que é para o aumento dessas células germinativas. E embora a mitose não seja responsável pela formação completa dos gametas masculino e feminino, pois é um processo que se realiza através da divisão celular chamada meiose, a mitose é também indispensável como um processo precursor, ou seja, de
preparação para que essas células entrem, né, nesse processo de divisão celular chamado meiose e que vai, então, originar as células reprodutivas. Então, a mitose, ela é importante nessa fase de preparação e proliferação de células germinativas, onde ela vai dar origem, nessa etapa anterior, vai tornar possível a origem dos espermatozoides tanto quanto dos óvulos, fornecendo as células germinativas primordiais e que vão se diferenciar em espermatogônias e em oogônias. Então, né? E para nós não esquecermos todas as etapas que envolvem a mitose, que são as etapas de prófase, de metáfase, de anáfase e telófase, eu trouxe aqui para vocês uma frase para que auxiliem vocês a lembrar das etapas e da sequência delas no ciclo celular. A frase é: prometo a Ana telefonar. Vocês podem anotar essa frase aí e aí também identificar as fases que representam essa frase, que é a prófase, seguida da metáfase, seguida então pela anáfase e, por fim, a telófase, que compreende então as fases do ciclo celular, né, representado pela mitose. Ok? E essa foi a nossa aula de hoje sobre ciclo celular.